TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 26 de maio, e você vai ver a seguir. O Ministério Público aponta falha da Defesa Civil durante alerta de chuva em Petrópolis. Petrópolis já soma mais de 1.000 casos de síndrome respiratória aguda grave em 2026. Câmeras de monitoramento registram rotina de animais em Araras. Balcão de Empregos oferece 119 oportunidades nesta semana em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu à Justiça que a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Defesa Civil, prestasse esclarecimentos sobre a atuação do município durante os alertas de chuva registrados na última quarta-feira. A manifestação foi protocolada pela primeira Promotoria de Tutela Coletiva de Petrópolis em um processo que acompanha ações preventivas contra tragédias provocadas pelas chuvas na cidade. Segundo o documento, o MPRJ aponta que o sistema Cell Broadcasting, conhecido como Sirene Virtual, foi acionado para enviar alertas diretamente aos celulares da população de Petrópolis. O MPRJ também cita que o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, classificou Petrópolis com risco geológico alto. Apesar dos avisos, o Ministério Público afirma que não houve comunicação sobre a abertura dos pontos de apoio, locais utilizados para acolher moradores em áreas de risco durante as fortes chuvas. Para a promotoria, a ausência dessas informações deixou a população sem orientação sobre onde buscar abrigo em caso de emergência. Na petição enviada à 4ª Vara Civil de Petrópolis, o MPRJ afirma que o acionamento do sistema de alertas sozinho não seria suficiente para garantir a segurança da população. O órgão destaca que o plano de contingência prevê a abertura e divulgação dos pontos de apoio quando há risco elevado de desastres, como deslizamentos e inundações. Para o Ministério Público, a falta dessa comunicação configura falha grave na gestão preventiva de desastres. O documento ainda cita o boletim do CEMADEM, que apontou Petrópolis com o maior acumulado de chuva do estado no período, registrando 90 milímetros em 24 horas. A Defesa Civil informou que o primeiro alerta via SMS foi enviado às 7h50 da manhã, indicando chuva moderada a ocasionalmente forte. Por volta de 8h55, foi disparado um alerta severo para risco de inundação na rua Coronel Veiga. Às 9h, um novo aviso classificado como extremo comunicou a inundação da via. A Prefeitura também informou que houve o fechamento da rua e acionamento das sirenes instaladas na região. Por fim, o trânsito foi liberado às 9h45 da manhã. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis informou que não houve necessidade de abertura dos pontos de apoio, porque os gatilhos previstos no plano de contingência para as chuvas intensas verão 2025-2026 não foram atingidos. Segundo a Prefeitura, os alertas emitidos pelo Sistema Defesa Civil Alerta estavam relacionados exclusivamente ao risco de inundação na rua Coronel Veiga, provocado pelo transbordamento do rio Quitandinha. Por fim, o município afirmou que não foram emitidos alertas para risco geológico, como deslizamentos, porque os índices necessários não teriam sido alcançados. E agora falando sobre saúde, o avanço das síndromes respiratórias em todo o país tem preocupado autoridades de saúde. A nova edição do boletim Infogripe, divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz nesta quinta-feira, aponta que todos os estados brasileiros apresentam alta incidência de síndrome respiratória aguda grave, principalmente entre crianças menores de 2 anos. Aqui em Petrópolis, os números acompanham o cenário de preocupação.
Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis apontam que o município já registrou, desde o início do ano até o dia 12 de maio, 111 casos de CIRAG e 260 casos de Covid-19. Em nível nacional, o boletim aponta que o Brasil já registrou mais de 57 mil casos de CIRAG em 2026. Entre os vírus identificados, o rinovírus aparece como o mais frequente, seguido pelo vírus sincicial respiratório e pela influenza A. Já entre os óbitos, a influenza A responde por mais da metade das mortes associadas à CIRAG. Os casos de síndrome respiratória aguda grave no estado do Rio de Janeiro estão aí em um nível alto e também com tendência de crescimento nas últimas 6 semanas. Sendo que o principal vírus que tem levado aí essa alta dos casos de CIRAG no estado é o vírus sincicial respiratório. Em 2025, foram 1.128 casos de CIRAG registrados na cidade imperial. Além disso, foram contabilizados 300 casos de Covid-19, 65 de influenza, 214 de vírus sincicial respiratório e 158 de rinovírus. A Secretaria Municipal de Petrópolis destaca que, no caso da Covid-19, os números incluem pacientes não internados. Já os demais vírus respiratórios contabilizam casos associados a internações. Então é sempre importante, né, manter uma etiqueta respiratória, então lavar sempre as mãos, evitar tossir ou espirrar próximo de outras pessoas, evitar compartilhar utensílios, né, de uso pessoal. A vacinação segue sendo apontada como a principal forma de prevenção contra casos graves e mortes. Em Petrópolis, mais de 25 mil doses da vacina contra a influenza já foram aplicadas em 2026. O município também contabiliza 5.287 doses contra a Covid-19 e 995 aplicações da vacina contra o VSR. Segundo a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, a imunização é essencial, principalmente para os grupos de maior risco, como idosos, gestantes, crianças pequenas e pessoas com comorbidades. Em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em casa em isolamento, para evitar transmitir esses vírus respiratórios para outras pessoas. Mas se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara. Somente em abril foram aplicadas 16.315 doses da vacina da gripe, além de 1.753 contra a Covid-19 e 232 contra a VSR. Já com os dados que foram contabilizados até o dia 12 de maio, o município registra 2.279 doses de influenza, 341 de Covid-19 e 57 de VSR. E ainda falando sobre Petrópolis, mas agora um assunto mais leve. Câmeras de monitoramento da fauna instaladas na área de reserva biológica estadual de Araras registraram a rotina de animais silvestres que circulam pela unidade. A região abriga espécies emblemáticas, raras e ameaçadas de extinção. Entre os grandes mamíferos registrados na Arrebio Araras está a onça parda, o segundo maior felino do Brasil. De hábitos discretos e predominantemente noturnos, a espécie exerce um papel fundamental no equilíbrio ecológico ao atuar como predador de topo da cadeia alimentar. A presença indica qualidade ambiental e bom funcionamento da cadeia ecológica. Outro símbolo da Mata Atlântica é o macuco, ave terrestre conhecida pelo canto forte e característico. O macuco desempenha importante função ecológica na dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração natural florestal. Também presente na reserva, o urucapoeira e vive em grupos, chama a atenção pelo comportamento discreto e pelos hábitos terrestres. Também integra a biodiversidade local o tamanduá-mirim, um dos mamíferos mais emblemáticos do Brasil. O animal possui dieta especializada em formigas e cupins, auxiliando no controle natural desses insetos. As câmeras estão instaladas na Arrebio Araras, localizada aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Os equipamentos registram a rotina de animais silvestres que circulam pelos mais de 3.800 hectares da unidade. A Arrebio também abriga o queixada, espécie que vive em grandes bandos e exerce papel essencial no revolvimento do solo e dispersão das sementes.
Considerado ameaçado em diversas regiões da Mata Atlântica, o recente reaparecimento da espécie na região representa um importante indicativo de recuperação ecológica. Outra espécie de porco nativo encontrada na unidade é o cateto. Entre os felinos de menor porte registrados por armadilhas fotográficas, destacam-se o gato maracajá e o gato do mato pequeno. O maracajá possui uma grande habilidade arborícola, sendo capaz de locomover entre árvores com extrema agilidade. Já o gato do mato pequeno é um felino raro e discreto, altamente dependente de áreas florestais preservadas. Outro mamífero encontrado na unidade é o mão-pelada, conhecido pela habilidade manual e hábitos oportunistas. A espécie costuma habitar áreas próximas a cursos de água e desempenha importante função na dinâmica ecológica dos ambientes naturais. Também há registros da arara, mamífero silvestre, ágil e muito curioso, que habita florestas em todo o Brasil e é símbolo da arrebio. Entre os mamíferos frequentemente registrados nas áreas úmidas está a capivara, o maior roedor do mundo. Aqui em Petrópolis, elas fazem parte do dia a dia dos moradores, que muitas vezes as veem às margens dos rios, como por exemplo na Avenida Barão do Rio Branco. O animal possui um papel ecológico importante e contribui para a dinâmica de ambientes aquáticos e terrestres. A Arrebio Araras abriga espécies emblemáticas, raras e ameaçadas de extinção, reforçando o papel das áreas protegidas na conservação ambiental, na pesquisa científica e na educação ambiental. Gente, muito legal essas imagens dos animais da fauna brasileira, né? Mas agora falando sobre oportunidades, o Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis está oferecendo nesta semana vagas de trabalho até sexta-feira, dia 29 de maio. Os candidatos interessados devem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura. O Balcão de Empregos desta semana conta com 119 vagas, das quais 42 não exigem experiência, como açougueiro, advogado, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, auxiliar de produção, balconista de laticínios, balconista de padaria, caixa, coletor de lixo domiciliar, estagiário e repositor. As vagas estão disponíveis até sexta-feira e os candidatos interessados podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. E agora, mudando de cidade, foi aprovado na Câmara de Nova Friburgo por 15 votos a favor e 2 contra o projeto de lei que prevê nomear a recém-inaugurada Unidade de Atendimento de Urgência e Emergência de Lumiar, com o nome da menina Isadora Cardoso, que faleceu aos 8 anos em 2025. A tragédia gerou uma onda de protestos na região, com cobranças por melhorias na saúde do município e pela abertura do posto de emergência, alvo de críticas devido ao atraso nas obras, inicialmente previstas para conclusão em outubro de 2024. O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, anunciou a entrega da unidade de saúde no início deste mês. Segundo o chefe do executivo, ao longo dos trabalhos, a prefeitura enfrentou desafios que incluíram atrasos na entrega de equipamentos por parte de fornecedores. Com a inauguração, o vereador Cláudio Damião propôs o projeto que homenageia a criança. De acordo com o parlamentar, a comunidade ainda sente profundamente a perda. Uma criança morreu. Não poderia ter morrido. Não deveria ter morrido. Se nós tivéssemos uma unidade 24 horas lá, talvez a Isadora estivesse aqui entre nós. Eu não quero culpar ninguém. Existem fatalidades. Mas existem soluções que são públicas e elas devem ser vistas e honradas. A morte de Isadora Cardoso, de apenas 8 anos de idade, em dezembro de 2025, acendeu o debate sobre a precarização da saúde do município e trouxe à tona a demora na entrega do posto de Lumiar, onde a menina residia. Na ocasião, a criança faleceu após ser atendida 2 vezes na unidade de pronto atendimento de Conselheiro Paulino e mandada de volta para casa em ambas as ocasiões. Com a piora do quadro clínico, foi aconselhada a transferência para o Hospital Municipal Raul Sertã, localizado a cerca de 30 quilômetros de distância do bairro de origem. No entanto, a ambulância que atendia a região estava com defeito. O trajeto precisou ser realizado no carro da família, mas Isadora não resistiu ao translado. Além disso, o vereador Cláudio Damião protocolou uma representação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, solicitando a apuração de uma eventual omissão do município em relação ao
atraso da obra, a necessidade de atendimento 24 horas e a ausência de ambulâncias na região. Que aquilo ali é um equipamento público, onde aquela menina hoje vai ser lembrada, porque ela vai salvar a vida de outras crianças. Que a gente possa, definitivamente, vencer essa etapa. Garantir que o nome da Isadora vá compor ali a base daquela unidade. Porque é uma unidade física, mas do ponto de vista humano, espiritual, aquilo nos toca. E você vai ver no próximo bloco. Casal é detido com drogas e carro roubado em Petrópolis. 7 traficantes são presos em Teresópolis. Criminosos usam carro para arrombar loja de eletrônicos em Teresópolis. Homem é preso por ameaça, furto e dano contra a própria mãe em Três Rios. Polícia Militar apreende drogas e moto adulterada no bairro da Gama, em Paraíba do Sul. Bombeiros fazem levantamento inédito sobre ocorrências envolvendo veículos e dispositivos eletrificados. INSS paga a segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos um estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. Agora começamos o nosso bloco com as ocorrências policiais. Isso porque um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas e uma mulher de 26 anos acabou sendo autuada por receptação durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Chapa 4, no bairro Valparaíso, aqui em Petrópolis, na noite de segunda-feira. Inclusive, um carro roubado também foi recuperado na ação. Segundo a Polícia Militar, informações apontavam que um suspeito estaria vendendo drogas próximo à quadra poliesportiva da comunidade do Chapa 4, no bairro Valparaíso, e utilizava uma muleta para esconder os entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem um tablete de maconha, 2 celulares e uma muleta adaptada com 35 pedras de crack embaladas para venda, além da chave de um veículo. Em seguida, os agentes foram até a residência do casal, onde localizaram mais 2 tabletes de maconha, R$ 391 em dinheiro e outro aparelho celular.
Durante a ação, os policiais também encontraram um carro estacionado próximo ao imóvel. Após a verificação, foi constatado que o veículo possuía um registro de roubo em Xerém, distrito de Duque de Caxias, desde novembro de 2025. Ao todo, foram apreendidos 35 pedras de crack, 3 tabletes de maconha, 3 celulares e o veículo recuperado. Os envolvidos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia. O homem permaneceu preso por tráfico de drogas e a mulher foi autuada por receptação. Agora, mudando de cidade, mas ainda nesse assunto, a Polícia Civil, em uma ação conjunta com a Guarda Civil Municipal, o Ministério Público e com a Polícia Militar, realizaram uma operação na segunda-feira na localidade de Quinta Lebrão, em Teresópolis. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Ao todo, 7 traficantes foram presos. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras. A Polícia Civil realizou ações que investigam suspeitos envolvidos com tráfico de drogas e facções criminosas. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos em Quinta Lebrão, na cidade de Teresópolis. A operação envolveu as polícias civil e militar, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Guarda Civil Municipal. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes encontraram narcotraficantes. Ao todo, 7 pessoas foram presas, acusadas de tráfico de droga, associação para o tráfico e organização criminosa. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. Olha só, gente, ao menos 3 criminosos utilizaram um carro de passeio para arrombar uma loja de eletrônicos durante um furto registrado na madrugada da última terça-feira no Parque Regadas, no centro de Teresópolis. Toda a ação foi capturada por uma câmera de segurança do local. Confira. Nas imagens, é possível ver o momento em que os suspeitos aparecem utilizando o veículo para quebrar a porta da frente do estabelecimento e, assim, conseguir acesso ao interior da loja. Após invadirem o local, eles furtam diversos produtos. Depois da ação criminosa, o carro utilizado pelos suspeitos foi encontrado pela Polícia Civil, abandonado na região conhecida como Biquinha. Um dos envolvidos foi localizado no bairro Fonte Santa e confessou a participação no crime. Segundo a Polícia Civil, os outros suspeitos já foram identificados e continuam sendo procurados. O caso foi registrado na 110ª Delegacia de Polícia, que segue investigando o furto. E um homem de 22 anos foi preso suspeito de ameaçar a própria mãe, danificar objetos da casa e furtar o celular dela no bairro Vila Isabel, em Três Rios. Os crimes aconteceram na tarde do último domingo. O repórter Gabriel Toledo tem mais informações. Segundo a Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 57 anos, pediu ajuda depois de ser intimidada pelo próprio filho dentro de casa no bairro Vila Isabel, em Três Rios. Ainda de acordo com o relato, o homem também teria quebrado objetos dentro de casa e levado o celular da mãe. Após receber as informações, os policiais militares fizeram as buscas e localizaram o suspeito em outro endereço da cidade. O celular foi recuperado e devolvido para a vítima na delegacia. O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde o homem permaneceu preso. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E agora, finalizando nossas ocorrências, a Polícia Militar realizou 2 ações distintas no último sábado no bairro da Gama, em Paraíba do Sul. Em uma delas, agentes apreenderam drogas em um ponto já conhecido pelo tráfico, enquanto na segunda ocorrência, uma motocicleta com sinais identificadores adulterados foi apreendida durante uma operação conjunta com a Guarda Civil Municipal. Agora, quem tem mais informações é a repórter Evelyn Carvalhais. Segundo o 38º Batalhão de Polícia Militar, a primeira ocorrência aconteceu no bairro da Gama, em Paraíba do Sul, após denúncias sobre uma movimentação relacionada ao tráfico de drogas. Durante as buscas, os policiais localizaram 71 pedras de crack, além de 5 tiras de maconha. Todo o material foi encaminhado para a 107ª Delegacia de Polícia, em Paraíba do Sul, onde a ocorrência foi registrada. E olha, ainda
Ainda no bairro da Gama, policiais militares e agentes da Guarda Civil Municipal apreenderam uma motocicleta que estava com a placa adulterada com fita adesiva e com a numeração do chassi suprimida. O condutor, um homem de 19 anos, foi levado para a 107ª Delegacia de Polícia, junto com a motocicleta. O caso foi registrado com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. Olha só, gente. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro divulgou um levantamento inédito sobre as ocorrências envolvendo baterias de íons de lítio e dispositivos eletrificados. O estudo mostra aumento nos atendimentos entre 2024 e 2026 e acende um alerta para os riscos do carregamento desses equipamentos em ambientes fechados. De acordo com o levantamento do Corpo de Bombeiros do Rio, foram registrados 30 casos em 2024, 33 em 2025 e somente nos 3 primeiros meses desse ano, 18 ocorrências já foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros do Estado. Os dados apontam que motocicletas, ciclomotores e veículos elétricos lideram os registros, com 36 casos. As bicicletas elétricas aparecem em seguida, com 25 ocorrências. A pesquisa revela ainda que 42% dos incidentes aconteceram em residências. Quartos, salas e cozinhas estão entre os locais mais citados nas ocorrências, que são geralmente associadas ao carregamento de baterias próximo a materiais inflamáveis. O levantamento também chama atenção para o horário em que esses incêndios costumam acontecer. Segundo o Corpo de Bombeiros, boa parte das ocorrências foi registrada entre meia-noite e 6 horas da manhã, o que pode estar relacionado ao hábito de deixar bicicletas, motos elétricas e outros dispositivos carregando durante toda a madrugada. Equipamentos mais modernos fazem parte da rotina de muitas pessoas e trazem praticidade para o dia a dia, mas também exigem atenção redobrada quanto à segurança. O ideal é que o carregamento seja realizado em locais ventilados, longe de materiais inflamáveis e sempre com carregadores certificados e compatíveis com o equipamento. Para evitar acidentes com esse tipo de bateria, a gente faz aqui alguns alertas importantes. Se o equipamento cair e danificar a bateria, o ideal é parar de usar o equipamento e descartar imediatamente. E como grande parte das ocorrências acontece entre meia-noite e 6 horas da manhã, o ideal é nunca carregar o aparelho enquanto você está dormindo ou até mesmo enquanto estiver fora de casa. Nesses casos, o monitoramento é essencial. Outro ponto destacado pelo estudo é o risco da propagação rápida do fogo em ambientes fechados. Sofás, colchões, cortinas e móveis podem aumentar a chamada carga de incêndio e dificultar a evacuação em caso de emergência. Ainda segundo os bombeiros, 62% dos casos foram controlados inicialmente por moradores ou testemunhas antes da chegada das equipes. Já 38% exigiram atuação operacional mais complexa, principalmente em lojas, depósitos e garagens fechadas. Agora, na hora de carregar, o ideal é apoiar a bateria sempre sobre superfícies de concreto, pisos, pedra ou até mesmo metal e deixar o carregamento sempre longe de tecidos, plástico e de madeira, por exemplo. E por último, usar sempre carregadores e cabos originais. Quando completar a carga, o ideal é tirar logo da tomada para evitar um possível superaquecimento por um defeito no aparelho. O levantamento também alerta para a dificuldade no combate a incêndios envolvendo baterias de íons de lítio, que podem apresentar reignição e grande emissão de fumaça tóxica. Por fim, o Corpo de Bombeiros orienta que a população evite deixar dispositivos carregando durante a noite toda e nunca bloqueie rotas de fuga dentro de casa. A recomendação é que qualquer sinal de superaquecimento, fumaça ou cheiro forte seja tratado como situação de risco e que o Corpo de Bombeiros seja acionado imediatamente. Em caso de emergência, ligue 93 e conte sempre com o Corpo de Bombeiros do Rio. E olha, agora mudando de assunto, começou na segunda-feira o pagamento da segunda parcela antecipada do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.
O cronograma segue até o dia 8 de junho e deve injetar cerca de 39 bilhões de reais na economia. Nesta etapa, recebem primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo de R$ 1.621 em 2026. Para quem recebe acima desse valor, os depósitos vão começar no dia 1º de junho. As datas variam de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador. Segundo o INSS, têm direito ao 13º os beneficiários de aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, salário maternidade e auxílio reclusão. Já os beneficiários do BPC e da renda mensal vitalícia não recebem o abono anual. A primeira parcela foi paga entre abril e maio. A expectativa do governo federal é que, somada das duas etapas, a antecipação movimente cerca de 78 bilhões de reais na economia. Os segurados podem consultar o valor do benefício pelo site ou aplicativo Meu INSS na opção Extrato de Pagamento. A antecipação do 13º foi autorizada no fim de março e este é o 7º ano seguido de pagamento antecipado do abono. E o Conselho Monetário Nacional aprovou as regras do novo programa Move Brasil, que vai oferecer financiamento facilitado para motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas adquirirem veículos novos. A expectativa é movimentar até 30 bilhões de reais em recursos públicos e privados para a renovação da frota do transporte individual no país. A regulamentação foi publicada na quarta-feira por meio de resolução do Conselho Monetário Nacional e define as regras de funcionamento da nova etapa do Programa Federal voltado ao setor de mobilidade urbana. Poderão participar do programa motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas de táxi. Para ter acesso ao financiamento, os beneficiários deverão cumprir critérios estabelecidos pelo governo federal. No caso dos motoristas de aplicativo, haverá exigência de tempo mínimo de atuação na profissão. Já taxistas e cooperativas precisarão atender às regras da Receita Federal relacionadas a benefícios fiscais na compra dos veículos. Os financiamentos serão operados por bancos e instituições financeiras autorizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES será responsável pelo repasse dos recursos, enquanto as instituições parceiras farão a concessão do crédito e assumirão o risco das operações. Os recursos poderão ser utilizados para a compra de veículos elétricos, híbridos, flex e modelos movidos exclusivamente a etanol. O programa também permitirá incluir no financiamento itens como seguro do veículo, seguro prestamista, equipamentos de segurança e dispositivos de proteção para mulheres motoristas. Esses itens extras poderão representar até 10% do valor total do automóvel. O valor máximo financiado por veículo será de R$ 150 mil. Segundo o governo federal, a medida busca reduzir os impactos do aumento dos custos do transporte, além de estimular a substituição de veículos antigos por modelos mais eficientes e menos poluentes. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem.
O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E como prometido, vamos agora ao Correio Esportivo com os principais destaques do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar sobre futebol, Fórmula 1 e tênis. E nós começamos essa edição no tênis. A brasileira Luísa Stefani conquistou na manhã do último sábado o título de duplas femininas do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Para ficar com o troféu da competição, a paulista de 28 anos de idade e a canadense Gabriela Dabrowski superaram na decisão a norte-americana Kim Gleason e a norueguesa Ulrike Eikeri por 2-0. E também tivemos vitória no lado masculino. O brasileiro João Fonseca estreou no último domingo em Paris, também na França, desta vez no torneio de Roland Garros, com uma vitória por 3-0 sobre o francês Luka Pavlovic, que veio do qualifying. O próximo desafio de João Fonseca na segunda rodada do Grand Slam disputado no Saibro vai ser diante do croata Dino Prismizic. A expectativa é de que a partida seja disputada na próxima quarta-feira. E agora a gente sai das quadras e vai para as pistas, porque tivemos Fórmula 1 no último fim de semana. Exatamente, Toledo. O italiano Kimi Antonelli superou um duelo espetacular com George Russell para ganhar o GP do Canadá no último domingo em Montreal. A equipe da Mercedes venceu as 5 etapas disputadas até o momento na temporada. E o italiano Kimi Antonelli entrou para a história por ser o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a ganhar os seus 4 primeiros GPs de forma consecutiva. Já o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não pontuou e ficou na 13ª posição. Toledo, a gente tem que destacar aqui, foi uma corrida extremamente movimentada. A gente teve mudança de liderança logo na primeira volta, na realidade na largada, que foi justamente o George Russell, que teve uma ótima qualificação, porém, ali no momento da largada, acabou perdendo a posição para o Norris e também para o próprio Antonelli. Depois ele reconquista essa primeira posição, só que aí aconteceu o evento improvável. Depois de diversas batalhas ali com o Kimi Antonelli, muitas das vezes os dois saindo da pista, inclusive, o carro dele acabou quebrando sozinho, aí ele acabou saindo dessa disputa e o Antonelli saiu vitorioso. Exatamente, mais um resultado muito importante nesse início meteórico de carreira do Antonelli, um resultado que vem surpreendendo muito, já são 4 vitórias consecutivas. Exatamente, o primeiro na história a fazer 4 vitórias consecutivas depois da sua primeira vitória, né? Porque ele começou na Fórmula 1 ano passado e agora já está conseguindo ter essa ascensão meteórica na Fórmula 1. E também, Toledo, a gente tem que destacar alguns outros pontos dessa corrida. Por exemplo, falei no iniciozinho ali que o Norris ultrapassou o Russell logo na largada. Só que o Norris largou com uma estratégia de pneu errada. Ele e o Piastri largaram com pneus para chuva, porque tinha expectativa de muita chuva para a corrida, só que não choveu em momento algum. Então as McLarens foram lá para trás. O carro do próprio Norris quebrou depois, teve um problema parecido com o do Russell. Então, assim, foi uma corrida muito movimentada. Se eu não me engano, 7 carros saíram da pista e precisaram ser aposentados, né? O carro quando não termina a corrida. Então, foi uma corrida muito movimentada. E no meio dessas diversas movimentações, quebras de carros e estratégias erradas, o Antonelli saiu vitorioso. O Hamilton conseguiu sua melhor posição pela Ferrari, conseguiu ali um segundo lugar, que se a Mercedes não fosse tão rápida, talvez ele conseguisse até uma vitória. E para fechar o pódio, a gente teve o Max Verstappen, que depois de um início muito conturbado da Red Bull nesse campeonato,
conseguiu seu primeiro pódio na temporada. Exatamente, e a gente ainda teve o Gabriel Bortoleto, que ficou na 13ª posição com o carro da Audi, ainda está se adaptando e tem tudo para melhorar, a gente espera, né? Exatamente, ficamos na torcida, foi uma corrida bem abaixo até do Gabriel Bortoleto, mas ele também teve a estratégia parecida com a McLaren, largou com um pneu de chuva e acabou precisando trocar, mas de posição na pista ele acabou não melhorando nem piorando, largou de 13º, terminou em 13º, mas aquele negócio, né, Toledo? 7 carros abandonaram a corrida, então era esperado que ele conseguisse uma colocação, mas tem toda essa questão da estratégia que pode estar envolvida. E o campeonato aí está se decidindo, né, Toledo? O Kimi Antonelli já está com mais de 130 pontos e o seu segundo colocado, né, o George Russell, está com 88, então a distância está abrindo. Tava lembrando aquele iniciozinho do ano passado com as duas McLarens ali disputando, e agora, nesse ano, são as duas Mercedes, mas com uma discrepância ali bem maior. E agora nós vamos trocar de esporte e vamos para o futebol. Isso porque o Leão da Serra, o Serrano, foi até o estádio Ronaldo Nazário no último sábado para enfrentar o Audax pela 5ª rodada do Campeonato Carioca Série A2. Com gol de Davi e Abner, o Serrano venceu por 2-1 e entrou no G4 da competição. Hugo, foram 3 pontos muito importantes, principalmente por ser um jogo fora de casa, mas mais um jogo parecido com a Cabo Friense, mas que terminou com um resultado positivo dessa vez para o Leão da Serra. Saiu com os 3 pontos, muito importantes nesse campeonato que a gente sempre destaca, né? É um campeonato de tiro curto, são poucos jogos, na verdade, e é muito disputado, cada ponto é muito importante. Exatamente, é muito disputado e a gente destaca mesmo com alguns tropeços de Serrano, alguns empates que poderiam ser evitados, como esse da Cabo Friense que você citou. O Serrano ainda está ali no G4, então assim, o Serrano tem que tomar muito cuidado nessa competição, tem toda a capacidade de se classificar para a próxima etapa, então precisa fazer como merecer nesse exato momento, precisa converter os pontos e não dar mole, né, Toledo? Porque o Serrano teve um roteiro muito parecido, como você disse. Abriu 2-0, tomou um gol e depois ficou naquela situação de pressão e dessa vez saiu vitorioso. Mas na experiência do jogo da Cabo Friense a gente sabe que o final pode ser diferente. Exatamente, e o pior era que o Audax ainda tinha um jogador a menos grande parte do jogo. Teve um expulso logo no primeiro tempo, o Serrano jogou com um a mais e mesmo assim tomou a pressão. Isso também tomou um gol absurdo do Audax, um gol do meio de campo com goleiro, não era contra-ataque. O jogador do Audax decidiu chutar, contou com a infelicidade do goleiro Lucão, né, que falhou no lance. A bola quicou e ferrou o goleiro, né? Exatamente, o famoso e inacreditável Futebol Clube, né, Toledo? E ainda no futebol, vamos falar dos jogos dos cariocas no Campeonato Brasileiro. E após engatar 5 jogos de invencibilidade, somando as 3 competições, o Fluminense voltou a perder. O tricolor visitou o Mirassol no sábado, mas foi superado por 1-0 no Maião, no interior paulista. Denilson, em uma bela pintura de fora da área, anotou o gol solitário do jogo. Toledo, a gente tem que destacar aqui que apesar da derrota do Fluminense, essa era uma derrota esperada. É muito difícil jogar contra o Mirassol e vamos ser sinceros, né, Toledo? A cabeça do jogador e do torcedor do Fluminense não estava nessa partida. E sim, está na decisão da Libertadores que vai acontecer nessa semana, então é aquele negócio. Perder ruim? Perder ruim. Porém, essa é a situação que o torcedor vai considerar um pouco menos pior, porque, é claro, tem uma competição muito mais importante nesse exato momento, que a diretoria e os torcedores estão priorizando muito mais. Então, é aquele momento que o torcedor, eu acredito, que vai relevar. Exato, e mesmo assim, mesmo com essa derrota, o Fluminense ainda continua na 3ª posição, somente 1 ponto atrás do Flamengo. O Flamengo, mesmo assim, tem um jogo a menos, mas ainda é uma campanha muito positiva no Brasileiro. E, como você disse, a cabeça está totalmente na Libertadores, tem um jogo decisivo e o pior é que não depende só de si para se classificar. Também no sábado, o Botafogo empatou fora de casa contra o São Paulo, em 1-1 no estádio Morumbi. Luciano fez para o clube paulista e Barreira marcou um golaço para o clube carioca aos 45 do segundo tempo. Hugo, pensando nessa rodada, foram jogos entre cariocas e paulistas e o Botafogo ainda conseguiu o seu melhor dentre os cariocas, mesmo com o empate chorado. Exatamente, foi uma situação muito complicada ali para o Botafogo, que a gente tem que destacar, é claro, não martirizando ninguém, mas a gente tem que destacar, né, Toledo? O Botafogo, infelizmente, sofreu mais uma vez com um problema de goleiros. O Neto falhou mais uma vez no lance. Porém, ainda assim, o time conseguiu sair com esse empate positivo, né? Vamos dizer assim, né, Toledo? Empate conquistado no último minuto do jogo sempre vai ser positivo
Então a gente precisa destacar que, por ser fora de casa, por ter sido um Contra empate o São dessa Paulo maneira... em boa fase também. Exatamente. Então a gente tem que considerar que o empate não foi o pior dos mundos, de maneira alguma. Então o Botafogo saiu como o vitorioso dessa rodada entre os times ali da Série A. E com um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras se aproveitou da vantagem numérica para superar o Flamengo pelo placar de 3-0 em pleno Maracanã na noite do último sábado. Agora o time carioca está a 7 pontos do time paulista e com um jogo a menos na corrida do título do Campeonato Brasileiro. Toledo, a gente tem que destacar aqui que tem muitos jogos que o jogador é expulso, mas parece que o time não sabe jogar com um jogador a mais. Esse caso do Palmeiras foi completamente diferente, porque a gente tem 2 jogos. A gente tem aqueles 20 minutos iniciais com os 11 do Flamengo, que foi muita pressão, muita jogada em cima da área, dentro da área do Palmeiras. Porém, muita imprecisão desse time do Flamengo. E depois a gente tem os outros 70 minutos, que aí, vamos ser sinceros, né, Toledo? Foi um baile do Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras com certeza botou o Flamengo na roda. E assim, o Palmeiras fez o que tinha que fazer, né? Tava com um jogador a mais, rodou a bola para cansar ainda mais o time do Flamengo, que já era esperado que iria cansar, porque, claro, tava com um a menos. E mereceu a vitória, com certeza. A expulsão foi merecida também. O Carrascal foi totalmente imprudente no lance. E resultado muito positivo para o Palmeiras, que agora disparou na liderança. Exatamente, Toledo. Até você citou a expulsão, que foi tratada como polêmica, apesar de ser muito clara, como você disse. A gente tem que destacar um outro ponto da arbitragem, que num primeiro momento, depois da expulsão, o árbitro estava claramente tentando compensar a expulsão, dando cartões amarelos para os jogadores do Palmeiras. Só que ele caiu na própria armadilha, porque depois tiveram lances muito piores, que ele não podia dar cartões amarelos para alguns jogadores, porque ele já tinha dado no momento inicial que não era necessário. Então, ficou uma situação muito complicada. O próprio árbitro, que acertou no primeiro momento, se colocou na saia justa justamente por conta da pressão da torcida, pressão de imprensa. Então, assim, é um momento muito complicado da nossa arbitragem, que muitas das vezes o árbitro acertando, ele ainda fica condicionado a errar por conta de toda a repercussão que a gente tem. E o árbitro deixou muito o jogo rolar ainda no início, estava um jogo muito pegado. E assim, tem certos jogos que tem que deixar rolar mesmo. É o principal jogo da rodada, o líder contra o vice-líder. Era para deixar o jogo rolar. Só que o jogo começou a esquentar, aí ele começou a distribuir os cartões. Claro, do Carrascal esse foi, claro, para vermelho, mas acabou que no final do lance teve lances, como você mesmo disse, que eram para cartões e não estava dando mais, porque senão ia ter que expulsar muita gente. Exatamente, é muito complicado, mas é claro, pelo menos o lance capital do jogo foi acertado, a gente tem que destacar, né, Toledo? Tem outros pontos que poderiam ser melhorados, mas em lances capitais foi uma boa arbitragem. E falando em baile, o Vasco recebeu o Red Bull Bragantino na noite de domingo, querendo uma vitória em São Januário para se afastar da zona de rebaixamento, mas acabou perdendo por 3-0. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Rodriguinho, Isidro Pitra e Fernando. Toledo, para finalizar a nossa edição aqui, se a gente falou que o Palmeiras aplicou um baile no Flamengo, porque estava com um jogador a mais, com 11 mesmo, o Bragantino já aplicou um baile no Vasco, e assim, foi um jogo muito feio, Toledo. Exatamente, e um resultado muito ruim, principalmente levando em consideração que o Vasco estava jogando dentro de casa, né? O Vasco é sempre um time muito forte, jogando dentro de São Januário, e não era um resultado que ninguém esperava. Exatamente, Toledo, e a gente tem até que destacar outros pontos, que foi justamente como o Vasco não foi conseguindo se adaptar na partida. Os primeiros 15 minutos do Vasco foram muito bons, muito positivos, muitas chances criadas, porém não aproveitadas. Aí, depois do jogo equilibra mais, o Bragantino começa a aparecer e no último lance do primeiro tempo, o Rodriguinho acerta um chutaço de fora da área, uma falha ali do Léo Jardim, não é frango, porém era uma bola defensável e ali a coisa começa a desandar. Depois o Vasco continua criando oportunidades, poderia ter empatado o jogo, não empata. Toma 2-0, continua no jogo, não empata, não faz nenhum gol para descontar, nem empata. E depois, quando tem o 3-0 em mais uma falha crassa do Saldívia, aí sim o jogo desequilibra de vez e poderia ter sido até mais, né, Toledo? Porque o Bragantino ainda desperdiçou um pênalti. Exatamente, teve um pênalti ainda, como você mesmo disse, perdeu, e é um resultado, obviamente, para se esquecer a torcida do Vasco. Exatamente, Toledo. E com essas informações, nós encerramos essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas principais notícias do mundo do esporte. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí,
porque na volta temos a previsão do tempo. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3 mil quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e vamos agora para a previsão do tempo. Gente, amanhã, quarta-feira, meio de mais uma semana bem instável, segue o tempo bem instável por aqui, mas agora a gente quer saber como é que fica amanhã e por isso já estou aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai falar mais pra gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? E aí, temos previsão de chuva para amanhã? Como é que fica a previsão do tempo aqui para as cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, eu já adianto aqui que temos previsão de chuva para amanhã aqui para a região serrana, mas em contrapartida, a região centro-sul do estado não tem previsão de chuva para esta quarta-feira. E olha, em Nova Friburgo, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite também haverá muitas nuvens, mas não chove, enquanto os termômetros vão variar entre mínima
mínima de 15 e máxima de 23 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com nevoeiro pela manhã e, além disso, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. Nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será bem parecida com Teresópolis. O dia será de sol com muitas nuvens e, além disso, poderá ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. E agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite o céu estará com muitas nuvens e as temperaturas nesse caso podem variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Então, para a região serrana é chuva, Mariana. Pois é, Evelyn, eu posso reparar também duas coisas dessa previsão. Primeiro, aqui na região serrana, como você falou, Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis vão ter um dia bem parecido, né? Vai começar com sol entre nuvens e à tarde e também à noite tem previsão de chuva rápida. E agora, mudando de região, em Paraíba do Sul e Três Rios, a gente pode reparar que as temperaturas máximas estão perto da casa dos 30 graus. A gente não tinha visto essa temperatura máxima desde semana passada. As temperaturas ali no máximo na casa dos 25 graus e agora máxima de 27 graus na região centro-sul do estado. Então, realmente, o calor por lá está voltando um pouco, mas as temperaturas mínimas continuam abaixo da casa dos 20 graus, tanto aqui em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, quanto também em Paraíba do Sul e Três Rios. No mais, Evelyn, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, no nosso site, em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e também os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail, em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.